boa noite, leitores apaixonados. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live. Mas eu estou fazendo aqui duas coisas que eu não faço há muito tempo no canal Explaramundo. Na verdade, eu só fiz uma vez cada uma dessas duas coisas. A primeira foi uma live. A única live que eu fiz em 2 anos e meio foi sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Eu vou deixar o card para vocês verem aqui depois que acabar essa live. Antes não, tá? E também unboxing. Eu também vou deixar o card para vocês aqui em cima do unboxing, que foi o único que eu fiz. Então, hoje eu estou reunindo duas coisas. É live e é unboxing. Agora, quem está chegando aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ana Leitora e o Marcos Silva. Já entraram dois. Né? Sejam bem-vindos. Eu nem achava que ia vir ninguém essa hora da madrugada, mas então, começaram a chegar algumas pessoas aí que estavam por aí acordadas. Eu vou começar abrindo este envelope aqui, que veio por Sedex, que é um dos inscritos do canal Exploramundo, lembrando que estamos chegando a quase 13 mil inscritos no canal, ou seja, essa comunidade cresce cada vez mais. E isso é muito bom, porque foi para isso, né, entre outras coisas, que eu estreiei esse canal há 2 anos e meio atrás, para difundir a leitura, o conhecimento, as artes, a cultura, principalmente quando ela vem assim, em forma de livro. Eu nem falei, né? Quem foi que me mandou? Eu falei que era um inscrito, e é Gabriel. Cadê? Gabriel de Luca. Gabriel, então confirmando que você tinha me avisado, eu realmente recebi o livro que você tão gentilmente me deu de presente. Eu vou ler e depois vou fazer uma resenha, tá bom? Então o livro que ele mandou é da Jane Mitchell, é Uma Travessia Perigosa. Dá para vocês verem a capa aí. Lombada. Ele me deu um livro zerado, hein? Novinho, novinho. Vamos ver. Tem uma cartinha aqui. Depois eu vou ler a sua carta em detalhes e te respondo, tá? É ficção inglesa, né? Infanto-juvenil. Traduzido por quem? Tradução de José Geraldo Couto. A primeira edição da FTD 2018. Aqui, não sei se dá para vocês enxergarem aí nessa distância que está da câmera, mas a diagramação é bem legal. O espaçamento entre as linhas, a folha é meio amarelada, né? Não é branca, e tem algum tipo de ilustração no rodapé, né, das páginas. Deixa eu ver. Nossa edição é legal. Algumas páginas são pretas, com as letras brancas. E vamos ver aqui, romance baseado em fatos reais. Eu gosto, já gosto. Uma travessia perigosa fala de sobrevivência e esperança. Em meio ao caos e à destruição causados pela guerra na Síria, acompanhamos uma família de refugiados na difícil decisão de deixar tudo para trás, na cidade de Kobani, e partir rumo à Europa. O narrador, um imigrante sírio de apenas 13 anos, leva o leitor a percorrer ao lado dele e de sua família esse caminho de mais de 2.000 quilômetros, repletos de obstáculos físicos e emocionais. Bom, a sinopse que tem aqui atrás parece que vai ser uma aventura bem interessante, né? Cada livro é uma aventura. Deixa eu ver. Carla Artes e João Biblio. E historiador curioso. Opa, tá chegando gente, eu não imaginei que ia chegar. Olha, então sejam muito bem-vindos, muito boa noite. A Ana já até está dizendo algo aqui, que está ansiosa para que esse unboxing evolua, que ela quer ver as coisas que a gente tem aqui para mostrar. Olha, na verdade é uma surpresa que vai ser para vocês e para mim, porque primeiro, assim, o Gabriel realmente tinha me avisado que ele tinha enviado um livro, mas não falou o título nem nada, inclusive demorou para chegar, o correio tá bem difícil, né, triste. Eu recebi também do João Carlos Araújo, de Curitiba, Paraná,
3 envelopes. Aqui tem 2 e aqui tem 3 que eu vou abrir aqui junto com vocês. E agora, o que não foi surpresa para mim, mas vai ser surpresa para vocês, porque não veio embalado, foi um serviço de entrega que veio trazer aqui de motoboy, que é 3 livros que foram enviados para o canal Explora Mundo pela Clique Livros, que é um dos nossos patrocinadores junto com a Cursos Clique. Então vocês, por favor, depois que essa live terminar, eu vou deixar na descrição abaixo desse vídeo o link dos 2 patrocinadores. Você faz um tour por lá sem compromisso no catálogo deles, que você com certeza vai encontrar alguma coisa do seu interesse. E se não encontrar também, só por ter passeado, a gente já continua contando com a participação desses 2 patrocinadores, dando uma força para que o nosso canal continue existindo, tá bom? Mas vamos lá prosseguir. Então vamos lá. Já falei aqui do livro do inscrito do Gabriel Luca. Agora vamos aos 3 pacotes, um de cada vez, é lógico, que o João Carlos Araújo, de Curitiba, enviou aqui para o canal. Vou cortar aqui na beirinha do envelope. Na verdade, eu falei que é unboxing, mas é envelope boxing. Ou então pacote boxing, né, que a gente vai fazendo aqui. Opa, olha, livros, 3 livrinhos nesse primeiro pacote, embalados. E, gente, se trata de 3 livros classicões, adoro, que são todos da editora Príncipes. Isso mesmo, da editora Príncipes. Eu não vou abrir agora, né? Tirar as coisas, até porque eu vou ler, mas eu vou ler, não dá para ler tudo uma vez, né? Vai entrar na minha TBR ou TBR, para quem prefere o termo em inglês. Mas aqui, ó, Gente Pobre, do Fyodor Dostoiévski, ou seja, literatura russa, Lev Tolstói, que é De Quanta Terra Precisa um Homem e Outras Histórias. E também de Dostoiévski, Noites Brancas. Muito legal. O Noites Brancas eu já li há muito, muito tempo. É um livro super fininho, mas não pense que é um livrinho só por causa disso, não. Dá trabalho ler, mas é bom demais. João Carlos Araújo, de Curitiba. Eu vou reler, tá? Porque eu já li isso há muito, muito tempo atrás. Eu era adolescente, hoje eu já sou idoso, já estou dentro da terceira idade há alguns anos, então, ou seja, tem mais de 40 anos que eu li. Vale a pena a releitura. Esse do Tolstói, eu já li algumas coisas do Tolstói, mas eu não li este livro, não. Nessa coleção de 4 contos, Tolstói fala das coisas que realmente importam na vida, abordando com leveza temas sérios como teologia, filosofia e natureza humana, e trazendo ensinamentos inesquecíveis e significados profundos em uma leitura cativante. Do que vivem os homens, 3 perguntas e a cafeteria de Surá. De quanta terra precisa um homem? Então, esses são os títulos dos 4 contos. Oferecem uma visão agradável dos antigos valores russos, caracterizados por seu frescor, simplicidade bíblica e inspiração. Aí tem um comentário aqui, olha, nessa última capa, do James Joyce, falando sobre um dos contos, que é De Quanta Terra Precisa um Homem. Ele diz o seguinte: a maior história que a literatura do mundo conhece. Já fiquei, então, né, querendo ler, porque, se um escritor da envergadura de James Joyce está dizendo que é a maior história, então a gente tem que prestar atenção, hein?
Então aqui, olha, mais um que eu vou ler que vai virar resenha com certeza. Não sei quando, não vou prometer, não vamos falar de datas aqui, mas vamos, antes de continuar, falar do último livro, ver o que mais está acontecendo aqui no nosso chat. A Carla Artes está perguntando se a edição é importada ou nacional. Olha, Carla, é, são da Editoras Príncipes, né? Edição nacional, edição brasileira, em português. Não vamos complicar a nossa vida, né? Tendo que ler em outras línguas. Até ler um pouquinho, mas digo, pouquinho, tá? Dá trabalho, demoro. Então, o último desse pacote é Gente Pobre, Dostoiévski. Quer dizer, quem é leitor, já veterano, inveterado e compulsivo, como eu, com certeza já ouviu falar e já sabe que é um clássico. É, e que, bom, Dostoiévski, né? O que posso dizer? Quem sou eu para dizer alguma coisa sobre Dostoiévski? A não ser que eu gosto muito de tudo que eu li dele. Mas vamos lá. Makar Alexeyevich é um redator e Varvara Alexeyevna, esses nomes russos dão trabalho, trabalha como costureira. Ambos enfrentam a humilhação cotidiana que a sociedade impõe aos pobres. São pessoas que ninguém respeita, pobres demais para até mesmo pensar em se casar. O amor entre elas é casto e reservado, um amor que às vezes leva às lágrimas, mas também não é piegas. Dostoiévski tem algo profundo a dizer sobre essas pessoas e a circunstância em que vivem. E ele fala muito bem, escrito durante a agitação inicial do movimento do realismo russo, Gente Pobre é um retrato vivido do homem comum, uma obra bela e trágica que desvenda um conto inesquecível da condição humana. Olha só, veja só, né? Gente pobre é uma questão e gente pobre é maltratada no mundo há muito tempo em todos os lugares, né? Não é só aqui no Brasil, né? Você vê que na Rússia, na Prússia, na Angústia, em todo lugar, né? Ser pobre é uma condenação a ser maltratado e por isso que a gente tem que ler essas coisas para a gente se fortalecer e não aceitar mesmo. Mas vamos ver aqui. João Bíblio. A minha ansiedade foi a 1000, agora que você vai abrir o segundo pacote. Pois é, o segundo pacote do João Carlos Araújo, lá de Curitiba. Mais uma vez, muito obrigado. Olha, por tantos livros. Só esses três aqui já tinham ganhado o mês, né? Mas você foi muito generoso, hein? Muito generoso, muito. Novas Aventuras, quer dizer, a série, né? A box, o kit, sei lá. É, Novas Aventuras de Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Eu já li algumas coisas do Arsène Lupin, acho muito legal. Eu gosto, um dos gêneros de literatura que eu gosto é realmente de mistério, né? Romance policial, investigação, detetives principalmente. E esse Maurice Leblanc, esse autor, ele é um grande nome desse gênero. E outra coisa, ele já é também clássico, né? Textos muito bem elaborados, muito bem escritos. Vou desmontar aqui devagarzinho para depois eu remontar até o dia que eu vou começar a ler, mas eu quero ver se tem algum aqui que eu já li, do Arsène Lupin. Então, Arsène Lupin e a Agulha Oca, Arsène Lupin e as 8 Badaladas do Relógio, e Arsène Lupin e Vitor da Brigada Anticrime, né? Para você ver pelo título, né? São títulos bem misteriosos mesmo. Olha, eu não vou, para não ficar muito extenso esse nosso contato, porque estamos de madrugada, vocês aí têm que dormir, e eu também, então eu não vou ler a sinopse de cada um desses três livros, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: é um autor maravilhoso, da gênero de literatura policial, literatura de investigação, mistério, crime, quem roubou, quem matou, né? Enfim, quem sumiu, por que sumiu, como sumiu, ele vai
nessas pegadas. E esse Arsène Lupin, ele na verdade é um bandido, ele é um ladrão, né? E então ele é o protagonista, não o detetive, ou não os detetives que investigam os crimes do Arsène Lupin. Então é o contrário do que normalmente o gênero da literatura policial de mistério, de investigação, sempre o protagonista é o detetive. Normalmente se cria um personagem detetive tridimensional, muito bem marcado, bem descrito, bem montado, em que ele perdura em várias obras, por exemplo, como Agatha Christie, né, como Poirot. Mas normalmente os autores desse gênero criam protagonistas, personagens muito bem demarcados e que acabam conquistando o público que fica ansioso para novas histórias envolvendo. Eles sempre são detetives. O Maurice Leblanc inova na medida em que o protagonista não são os detetives, mas sim o ladrão, o bandido, o criminoso. E ele se chama Arsène Lupin. E olha, eu recomendo. Eu não li nenhum desses três títulos, pelo menos não estou reconhecendo, mas eu já li várias coisas do Lupin. E ele tem uma vasta obra, uma produção muito grande, e por isso que é bem possível que eu não tenha lido nenhum desses três, mas já li muitos outros dele. E veja, também é da Príncipes, né? Também as três edições são da Príncipes. A Príncipes eu gosto porque eles fazem uns livros bem acessíveis, mas que não é de qualidade ruim, nem a impressão, nem a diagramação e nem as capas. Olha, as capas são bonitas, coloridas, elas são envernizadas, brilhantes, é caprichado, viu? Eu acho a Príncipes bem caprichado. O Príncipes não quer ser patrocinadora, não quer fazer vídeo com a gente, não, aqui do canal Explora Mundo. Tudo bem que nós não somos um canal imenso, né? Você tem players aí da área de literatura que são muito grandes, muito maiores, né? Pô, mas dá uma olhadinha pra gente com carinho, né? Afinal de contas, a gente também é gente. Fica a dica, hein, Príncipes? Olha, mais Arsène Lupin. É, aí agora é Outras Aventuras de Arsène Lupin. Aqui é Novas Aventuras, né? Uma série com três. E aqui é Outras Aventuras de Arsène Lupin. Vou abrir, né? Vou abrir pra gente ver direitinho, senão só vou mostrar assim, né? Nem vai dar para ver direito. Mas dá para ver, sim, que é a mesma padrão da capa daquele outro kit. É da Príncipes. Nem acho que eu mereço tanto presente, mas eu aceito de bom grado, tá? E agradeço muito, viu, João Carlos? Ó, aqui são então mais três do Arsène Lupin, já falei dele, já falei do autor, que é A Garota de Olhos Verdes, esse aqui. Aí temos Arsène Lupin e o Estilhaço de Obus. Arsène Lupin e o Estilhaço de Obus. E temos também Agência Barnett e Associados, As Novas Aventuras de Arsène Lupin, que eu acho que deve ser o que abre esse kit, essa série. Deve ser uma trilogia, né? Depois eu vou me inteirar direitinho. Olha, foram 9 livros que eu recebi desse nosso querido inscrito do canal Explora Mundo, João Carlos Araújo de Curitiba. Mais uma vez, muito obrigado. Pode ter certeza que tudo isso será lido, muito bem lido. Não sei se todos serão resenhados, não vou prometer, porque eu tenho muito mais velocidade e capacidade de ler do que de roteirizar e gravar vídeos, que dá mais trabalho, né? Olha, não é fácil não produzir conteúdo para o YouTube, principalmente na área de literatura, para você não ficar falando bobagem aí é difícil. Agora vamos lá aos 3 últimos livros, rapidinho, para não ficar... Nossa, já está com 26 minutos. Nem sei. Acho que eu vou ter que dividir isso aí.
publicar em partes. Mas ó, nós recebemos então do nosso patrocinador, a Clique Livros, este livro aqui, que é Lady Killers, Assassina em Séries, que na verdade eu já conheço essa obra. Eu já tinha lido parcialmente, na verdade eu acho que eu cheguei na metade. Depois, em função de outras necessidades de leitura aqui para o canal, né, eu acabei parando, mas agora tenho estímulo para dar continuidade, né, já que recebi novamente e outra edição até, né? E essa tá sensacional. Olha aqui a cor, né? A cor é um livro, vamos dizer assim, ambientado, né? Afinal de contas, está falando de assassinas em série e ele vai focar aqui pelo título, né? Lady Killers, e como eu já li, eu posso garantir que é só sobre mulheres que ficaram muito famosas, muito conhecidas porque eram assassinas em séries. Então, na verdade, isso não é romance, tá? Isso é documento, né? É história real, mas são histórias muito bem escritas, que contem detalhes, né? A forma como essas assassinas operavam, quem que elas mataram, como é que elas fizeram para esconder seus crimes, o que aconteceu que eles foram descobertos, né? Enfim, tá? E a diagramação e toda Olha, tem até um marcador, até com marcador aqui no meio. Assombro. A Que Livros me mandou o livro usado. Não é uma bronca, não, Que Livros. Eu sei que, que o grande negócio de vocês é venda de usados. Vendem novos, mas o grande negócio é usado. Se você, ao visitar aqui o catálogo da Clique Livros aqui embaixo, se você resolver comprar alguma coisa, saiba que a maior parte do que você vai encontrar é usado. E você vai receber numa embalagem com material reutilizado, porque esse é o conceito da Clique Livros em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade, tá bom? Outro que eles me mandaram, esse livro eu não conheço, Entre Assassinatos, do Aravind Adiga. Esse autor eu conheço, eu já li o Tigre Branco dele, que inclusive foi vencedor de prêmio, né, de literatura. Quem já me ouviu falar aqui no canal sabe que eu gosto muito de literatura indiana. Inclusive, eu tenho um vídeo em que eu faço um passeio pela literatura indiana. Depois também você pode ver aqui no card, aqui em cima, tá bom? Eu vou deixar para vocês. É, e vale a pena ler. O título se refere ao período compreendido entre os assassinatos dos líderes políticos Indira Gandhi, em 1984, e seu filho Rajiv, em 1991. Mas estas 14 histórias dispostas entre esses dois marcos poderiam muito bem se situar nos dias de hoje. Como disse um dos personagens, nada nunca muda, nada nunca vai mudar. Ainda que sombrio, o humor de Aravind Adiga não disfarça a crítica social por trás da trama. É o foco oblíquo de Aravind que dá vida à sua escrita. Ele se move por entre a multidão com uma agudeza inesgotável. Alerta a realidade de cada existência insignificante. Seu tema é a frustração diária com as discriminações de status, classe e religião. É lógico, isso está muito dentro do contexto da Índia, né? Do sistema de castas e aquela coisa toda. E a gente sabe que muita literatura de qualidade sempre é produzida quando ela também serve como motivo de colocar às claras certas realidades, como foi lá o caso do Gente Pobre, né, dos Dostoiévski que eu falei. Gente pobre sempre tem que se posicionar porque ela é sempre achacada, né, em vários países e não seria diferente na Índia. E por último, foi enviado aqui para mim um clássico, baita clássico, né? Com apenas e simplesmente 543 páginas, então é considerado um calhamaço. Nós temos o clássico de Stendhal, O Vermelho e o Negro, certo? Nossa, eu até esqueci, me empolguei tanto e esqueci de ver se chegou mais pessoas aqui para nos ver, nos assistir.
E chegou. Eu tinha parado no Historiador Curioso, agora temos também o Design Lover. Mostra a tipografia de perto, por favor. Isso é bem característico de um design lover, né? Espera aí que eu já mostro desse último aqui. Lucas Reflexão. Aposto que o primeiro que você vai ler é o de capa dura. Bom, nós temos dois de capa dura, né? Você deve ter falado quando eu mostrei seria a Lady Killers, né? Mas não sei se é o primeiro que eu vou ler. Eu não acho que eu nunca escolho por ser capa dura ou capa flexível, não. Eu acho que são outros os meus critérios, né? Mas vamos ver. Pode ser um bom critério para incluir aí. Bia Books. Esse autor é fundamental para entender o mundo. Bom, será que é o Stendhal? Será que você falou disso agora? Esclarece aí, se der tempo no chat, de qual autor você está se referindo, porque eu já falei de vários, né? Então, eu estava falando aqui do Vermelho e Negro do Stendhal, que é um clássico da literatura mundial. Não sei, será que dá para ver aí, ó, Designer Lover? Dá uma avaliada aí, prontinho. Eu cheguei a mostrar no começo, falei um pouquinho da diagramação de um ou de outra livro, mas não falei de todos, né, para dar mais dinamismo aqui no que nós estamos fazendo. Mas estamos aqui terminando a nossa segunda unboxing do canal Explora Mundo. Assumo compromisso comigo e com vocês de fazer com mais frequência, não toda hora, né? Até porque a gente não recebe tanto livro assim. Na verdade, esses pacotes de livros que eu recebi, tanto do Gabriel quanto do João Carlos, foram os nossos dois primeiros. Nós estamos aqui há tempos falando, olha, se você nos quiser mandar livro para serem resenhados, mimos literários, essa é uma forma de contribuição muito importante, tá? E de repente, acho que de repente aconteceu. Fizemos a nossa estreia de recebimento, de recebidos do canal Explora Mundo. Então, se você que está aí nos assistindo agora, entre vocês todos que eu já citei aqui, aliás, nós ainda temos livros e artes que está comentando sobre a capa do Stendhal Vermelho e Negro, dizendo que essa capa é uma obra de arte. Eu não sei se dá para ver pelo vídeo, mas ela realmente é bonita, viu? Obrigado por ter chamado a atenção aí, mas você da área de artes, né, tem um olhar mais treinado para isso, né? Olha só, é bonita. Capa, edição em si. É da TAG, né? TAG Livros, então tá explicado. Gente, muito obrigado. Olha, nem esperava que aparecessem pessoas nesse número, nessa hora da madrugada, que eu resolvi, falei, vou fazer, e se aparecer alguém, muito bem, se não aparecer, depois as pessoas assistem ao acordar. Então tá aí, tá a live aí, por vocês terem vindo. Quem só entrou e saiu, muito obrigado. Quem entrou e ficou o tempo todo, quase o tempo todo, mais obrigado ainda. E quem for assistir no pós-live, pós-unboxing, eu espero que gostem e espero que tenham apreciado aí as indicações de leitura que foram feitas a partir desses recebidos, tá bom? Até a próxima, muito obrigado e agora, fui! I love what you do to me.